Bom dia, tudo bem com vocês? E esse tema, a gente tem tratado aí ao longo desses anos, tentado trazer componentes, trazer informações sempre relevantes, porque, como disse o Wilson, é um daqueles que as pessoas buscam a casa espírita e das mais diversas ordens, com os tipos de perdas. Então a gente vai compreender hoje um pouquinho do que é aquilo que a gente precisa saber. O que é então, quais são os tipos de perdas e o que a gente, seguindo aquele esquema que a gente está procurando, que é tentar você, acolhedor, se localizar nos 3 pontos ou nos 3 grandes momentos do acolhimento, que é o momento de ouvir, o que fazer, porque o ouvir é uma ação, implica em que você tenha uma atitude e é muito ativo. Então, o ouvir. Depois, que recursos você tem e oferecidos pela doutrina para poder consolar, não é? E aí, a partir disso, fazer as orientações. Então, comentar, a gente falar um pouco sobre isso, dentro desse nosso parâmetro, desse formato, é muito importante. A gente começa sempre trazendo a questão da compreensão do que é a perda, como se fala. Então, o ato ou efeito de perder é a privação de alguma coisa que você possuía. Privação de alguma coisa. E como todos nós, certamente, não sei vocês, mas eu me acho um tanto possessivo para as coisas. Então a gente tem um relacionamento, a família, o filho, a esposa, a gente acaba se achando meio dono daquilo, proprietário daquilo. Então significa assim que a gente, quando isso é interrompido, qualquer que seja o motivo, a gente tem que lidar com essa sensação, que é a privação daquilo que nos estava próximo. Seja então uma situação vivida, seja um relacionamento, seja muitas vezes uma condição social, ou até a característica de posse mesmo, propriamente de objetos, de coisas, de lugares. Essa sensação de perda significa saber lidar com isso, e ela provoca impactos na nossa vida, ela provoca mudanças no nosso comportamento, e em última instância ela nos faz sofrer. Então a gente reconhecer esse momento de dor, que sim, passamos a viver um momento de dor em função da perda, mas principalmente o que isso começa a me impactar, e o que eu quero e o que eu posso fazer para reverter esse quadro, para mudar esse quadro, e aí até à luz da doutrina, sabendo que se a dor ela vem, ela é também uma oportunidade de aprendizagem. Então, ter essa oportunidade de aprendizagem para que eu possa evoluir, continuar progredindo, continuar crescendo. Então, por exemplo, perdas familiares. Acho que, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais doloridas que qualquer um de nós pode viver, pode enfrentar. Os relacionamentos humanos, se a gente pensar, por exemplo, uma mãe que perde um filho. Eu não consigo imaginar o abismo, o tamanho de dor que deve significar isso. Só quem vive uma situação dessa vai poder avaliar, vai poder dar alguma dimensão quanto a isso. Mas imagina, um coração chegar à sua frente, você enquanto acolhedor, e o relato de uma perda dessa natureza. E aí tem todo um processo que nós estamos acostumados. Então a convivência, os cuidados que são dados, porque você cria hábitos, você cria rotina. Nós somos pessoas de rotinas, ou seja, o ser humano ele está acostumado à rotina, ele é construtor de rotinas. Então a mãe cuida o tempo todo do seu filho,
Ela cria a rotina da preparação do alimento, da limpeza da roupa, do cuidado com isso e com aquilo. E de repente, esse espaço, ele não tem mais necessidade. Imagina que situação de que aquela rotina que existia, que era desenvolvida, aquilo se vê com um vácuo. Então, isso é muito concreto. Essa ausência provocada por uma perda dessa natureza, ela implica em ocupação de um espaço com uma nova atividade. Então, é um espaço real, é um espaço efetivo. E num caso como esse, não é alguma coisa que vai ser novamente ocupada ou compensada. Não tem como. É o tipo de perda que você não vai falar, vai melhorar. Não tem como. O que você vai fazer é aprender a conviver com esse tipo de dor. É continuar em frente. É continuar caminhando, é continuar acreditando na vida, tendo esperança, confiança. Então, é uma situação muito delicada, muito delicada. E por que eu falo isso e pinto com essas cores? Porque nós, enquanto acolhedores, nesse atendimento, precisamos estar sensíveis à dor do outro. E antes de qualquer entendimento, de qualquer compreensão estrutural, é a nossa a absoluta certeza de que eu estou frente a um coração partido, um coração dilacerado, um ser humano que precisa naquele momento ser acolhido amorosamente. Dirigindo o 2º ano numa outra casa, nós tivemos lá o caso de um pai que ele passou a frequentar o centro espírita, ele foi fazer o curso, ele foi se preparar, porque ele tinha expectativa de que ele pudesse receber uma comunicação do filho que ele havia perdido. E ele enfrentou, ele trabalhou dia após dia, ele praticamente não faltava às aulas, porque ele estava trabalhando com essa concepção de que chegado o momento, ele sim iria receber uma comunicação do filho dele. E olha o cuidado que a gente precisa ter, para não incentivar ou não criar uma ilusão de que isso fosse acontecer em algum momento e de que ajudá-lo a criar sim outras plataformas, outros degraus que ele pudesse desenvolver para lidar com essa dor, porque a própria insistência dele em fazer o curso, em permanecer, era a dificuldade de lidar com a perda, de aceitar essa perda, de trabalhar de outra forma essa perda. Não é? Então, são momentos muito delicados. Mas quando a gente fala de perda, existem perdas de outras naturezas também. Hoje, muito comum, a perda profissional. Aquele profissional que de um dia para o outro, é comunicado que ele não faz mais parte do quadro. E aí, muitas vezes a tua estrutura de vida está toda ela voltada para isso. A sua rotina, mas também todo o impacto da atividade profissional, a dependência do que essa profissão vai trazer. E muitas vezes acontece essa mudança e não de uma forma abrupta. Às vezes ela é programada, como no caso das aposentadorias. A pessoa se aposenta. E para se aposentar, precisa estar preparado para isso. Porque você vai lidar com esse mesmo tipo de coisa. Uma mudança drástica na sua rotina, aquele espaço vazio na sua vida. Então você tem a perda dos relacionamentos, das interações, dos objetivos, da influência que você exercia. E aí começa a viver uma situação de menor valor. Já não sou tão importante, já não sou tão requerido, já não sou ouvido, já não isso, já não aquilo. E tem uma diminuição, é como se o ser ele fizesse esse movimento de encolhimento, porque não se preparou. E na verdade ninguém se prepara.
Não tem, né? Você pode ter na cabeça a preparação, saber o que você vai fazer, o que você quer fazer. Finalmente vou poder visitar com mais frequência aquela casa de campo, a casa de praia. Até o momento que você descobrir que, puxa, é chato, né? Uma vez, duas, e daí? O que mais? E a sua vida precisa voltar a fazer sentido. Precisa voltar a ter um objetivo maior. Então esse espaço criado, ele é uma perda muito significativa e de muitos contextos também, ok? Tem também a questão financeira, né? Pouquíssimas exceções, quem é que não vive gangorras financeiras? Um dia está bom, mês que vem nem tanto e pronto. E em muitos casos, quando essa mudança ela é muito abrupta e ela é de alto impacto, isso significa que você perde o seu status junto do grupo, você já não pode mais ir para aquele clube, você já não vai mais frequentar aquela roda de amigos, você já não consegue mais, muitas vezes, se sente no papel do mantenedor, ou daquele que leva o sustento, né? É o esteio financeiro, tal. O termo é meio em desuso, mas seja homem ou mulher, né? Porque eu não estou me referindo aqui no papel do homem, não, ao contrário, hoje sabemos que muitas mulheres, muitas mesmo, elas são o esteio, a condição financeira de toda uma estrutura familiar, mas quando você perde isso, é um impacto muito grande, porque você tem abruptamente uma ruptura, uma perda de continuidade. É como se você tivesse que parar de sonhar, todos os seus objetivos ficam congelados, aguardando um momento mais favorável, você tem que se reposicionar e se virar nos 30, como falam. Não é uma coisa simples. Então, é uma perda das mais significativas. Às vezes, é a perda de um relacionamento de amizade. Às vezes são amigos, é um grupo de amigos, às vezes aquela amizade de longo tempo, desde criança tal, e pronto, por alguma razão, em geral boba, sem muito significado, às vezes um disque de um terceiro, tem uma ruptura. Ou se às vezes não tem uma ruptura, um começa a olhar o outro de uma maneira que não é mais a mesma coisa. A confiança fica abalada, já não se sente aquela vontade de estar junto, de compartilhar, alguma coisa mudou. E aí que a gente vai descobrir como nós temos necessidade desse conforto afetivo. Porque todos nós, a gente quer fazer pinta de durão, né? Não preciso de ninguém, eu me basto, né? Não preciso do outro. Mas, na verdade, a gente tem uma necessidade gigantesca do outro. Nós todos precisamos, sim, de afeto, a gente precisa de aconchego, precisa de ser ouvido, precisa de interagir. Esse é o alimento que alimenta a vida, que traz o sabor, inclusive, para essa vida. Então, quando falta isso, é uma perda. Muitas vezes, os relacionamento entre casais, né, entre homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não importa qual a configuração de casal, mas as separações que acabam acontecendo, as separações que provocam sim uma ruptura, porque quando dois seres se unem para comungar um sonho, para fazer alguma coisa, é justamente o futuro deles que eles estão colocando parcialmente na mão do outro, para uma construção e para uma vida. Quando existe essa ruptura, você vai precisar assumir que aquele futuro sonhado, ele não vai acontecer mais, pelo menos daquela forma que foi sonhado inicialmente. Então, a ruptura, a perda afetiva, toda a configuração do relacionamento, ela é muito grave, é muito sentida e provoca impactos assim, muito grandes na nossa vida. As perdas, né, também, de entes queridos. Então imagina um pai que falece, deixa filho, deixa esposa, né? Enfim. Bom, nesse patamar todo, vamos pensar aqui em algumas perguntas que podem ser utilizadas, que nós podemos utilizar na hora do acolhimento, na hora do ouvir. O que você pode fazer nessa hora do ouvir?
Então a primeira coisa, quanto essa dor tem impactado a vida ou a sua rotina? Tá? Lembra que esse momento de ouvir é o momento em que nós vamos buscar, através dessa sondagem, a gente vai trazer um parâmetro de quanto essa pessoa já está sendo afetada por isso. Então a gente precisa de informações. Então não é para ficar cheirando a vida do outro lá, para ficar curioso. Não, é simplesmente para que a gente tenha informações para avaliar o impacto, ou seja, o estrago que esse momento está gerando na vida desse ser. Tá? Então, no trabalho, no sono, com os amigos, porque às vezes a pessoa altera a rotina de sono, não consegue mais dormir, preocupações, deixa de frequentar determinadas coisas, grupos, o desempenho no trabalho ou em determinada atividade cai muito, ok? E o que ele tem feito para lidar com essa dor? Essa é uma questão bastante importante, porque aí a gente já consegue identificar se o acolhido ele já faz um enfrentamento a essa situação, ou se não, ele ainda ele está paralisado, ele ainda está naquele momento de abatido, de sentir-se ainda prostrado frente à situação, sem nenhuma ação de enfrentamento. E nós sabemos que essa ação de enfrentamento ela é muito importante. A ideia durante o acolhimento, durante o consolar e orientar, é que sim, a gente possa ajudar essa pessoa a que ela vá para um outro patamar, comece a olhar um pouco outras possibilidades, se sentindo confortada, e que ela queira, de alguma maneira, fazer esse enfrentamento dessa situação. Porque sim, precisa partir dela isso. Bom, falar quais outros impactos você sente por causa disso, então, outras situações que aquela situação explicitada por ele está gerando na vida, dizer para ela ficar à vontade para expressar tudo o que sente, e muitas vezes até chorar mesmo. Às vezes você não vai dar um nome à situação, mas muitos, eles vão chegar até você na hora do acolhimento, e eles vão simplesmente viver aquele sentimento que está sendo represado, recolhido, que não tiveram a chance de fazer, ou se sentiram envergonhados de expressar em outra situação. Então, às vezes é chorar, e você vai ficar junto com ele nessa hora. O máximo que vale é dar lencinho, porque é a hora dele expressar aquilo, e dele se sentir acolhido, e com mais alguém junto dele nessa hora. Viver esse momento de dor, qualquer que seja a causa, né, da perda em si, é um momento que não é fácil de fazer, né, porque a gente tem que lembrar que o mundo hoje tem exigido de nós expressões de felicidade, mesmo que sejam falsas expressões de felicidade. Nós vivemos um mundo onde o selfie, né, tudo legalzinho, as fotos coloridas, né, tudo, é isso que está sendo vendido cada vez mais. Só que isso não significa ser o mundo real. Atrás daquela selfie com um sorriso grande, a gente não tem a menor noção do que aquela pessoa está vivendo, está passando, o tamanho daquela dor. Mas ali na hora que ele chegou até a gente para falar dessa dor, né, esse é um momento de revelação. Então a gente precisa estar preparado com isso, porque nós também, por fazermos parte, nós também estamos preparados para colocar sempre a nossa cara de sorriso em tudo. Quando você encontra alguém, quando você passa pelo corredor, quando você isso e aquilo, todos esperam de você uma carinha alegre. E não é muito simples segurar uma situação dessa 24 horas por dia. Passou pelo corredor, o que foi? Está com uma cara de bravo? Não é bravo, estou só refletindo. Então, assumir mais aquilo que nós estamos sentindo
precisaria ser um contingente, precisaria ser importante também. E eu até falo assim, eu costumo pensar, no plano espiritual, as coisas, elas não dependem de pensamento? Então, a partir disso, tem razão aquele que disse que as palavras servem somente para esconder o que nós sentimos. E muitas vezes na nossa interação, o que nós fazemos é isso. A gente não dá nome ao que nós estamos sentindo. E com isso nós nos distanciamos de nós mesmos e da possibilidade de sermos melhores frente àquela situação. E todos nós, a gente liga o piloto automático, sai de casa cedo e vai distribuindo sorriso plástico para todo mundo aí. Tem pontos positivos nisso, mas não todos eles são positivos. E a gente precisa pensar isso. E também pensar que aquele que nós encontramos à nossa frente, certamente, porque quem de nós não passa por um momento de dor na vida? Quem é que não passa por uma perda, ou não passou recentemente? Quem é que não vive uma aflição ou uma preocupação nesse momento? E aí? Então, precisamos aprender a enxergar o que está por trás daquele sorriso plástico. Quem é esse ser que está vindo aqui pedir ajuda? É fácil pedir ajuda para algo dessa natureza? Para compartilhar uma emoção que você não está acostumado a compartilhar? É fácil isso? Não é fácil, nunca foi fácil, não será fácil. Então, no acolhimento, nós podemos ajudar para que ele se sinta à vontade para expressar o que ele quiser, que ele não vai ser ali recriminado, julgado, condenado, que ele vai ter um espaço dele, um espaço que às vezes, para muitos, é o único espaço na vida dele. Aqueles 10 minutos que você vai ficar com ele, serão os únicos 10 minutos que ele terá na vida para externar aquilo. E às vezes, só isso já faz muita diferença. Já é muito importante. Quando frente à dor, a nossa característica é da gente cair mesmo. Da gente se achar absolutamente sem condições, sem força, sem poder nenhum para nada. Mas como é que a gente consola nessa hora? Então, no nosso papel, no nosso trabalho e com os recursos que a doutrina espírita nos traz. Então, muito importante que a gente possa, em primeiro lugar, compreender, e aí da nossa parte, a gente possa acertar que, olha, em primeiro lugar, nós sabemos que existe um sentido econômico no universo. Deus é o suprassumo do senso utilitário, ou seja, cada recurso que existe, ele tem um destino certo. O que em bom popular diz assim, não tem ponto sem nó. Ou seja, nada acontece por acaso. Se aquela situação chegou para a gente vivenciar, estamos vivenciando aquilo, em geral, criadas por nós mesmos. Não foi ninguém lá, em geral, a gente que criou, a gente que de alguma forma fomentou aquilo, ou nós até que não nos preparamos para aquilo. Mas então ela está acontecendo. E se está acontecendo, é sim uma oportunidade de aproveitar aquilo como uma prova para a gente tentar ir melhor, para a gente aprender, para tentar ir melhor. O que não quer dizer nunca que seja alguma coisa fácil e nem simples, mas sim é uma oportunidade. Depois, às vezes uma expiação, alguma coisa que se tinha que passar, se precisava passar, às vezes escolhidas por nós mesmos, para passar aquilo, para viver aquele momento, vai saber, a gente não pode garantir, então temos que aventar como uma possibilidade. A outra coisa ainda, sabemos da continuidade da vida, sabemos que essa perda, esse distanciamento, na verdade, ele tem um tempo, ele não é para sempre. E isso parece pouco, mas é extremamente consolador, porque faz ideia do desespero
daquele que só acredita nessa matéria e nesse momento, aquele que acha que de fato não tem depois, e que essa ruptura é definitiva. Imagina ter que conviver com uma coisa dessa. Eu acho que é possível deixar qualquer um maluco, em absoluto desequilíbrio. Então a doutrina vem e nos esclarece de que não, essa perda afetiva, esse ser que se distanciou, isso tem um tempo, porque existirá o reencontro. Então, nos ajuda a compreender. Uma outra coisa que eu tenho usado também nesse momento, e para que a gente compreenda, viu, é um trabalho de uma psiquiatra austríaca, Elisabeth Kubler-Ross. E ela fez uma atividade por muito tempo na vida dela, acompanhando pacientes terminais. Pacientes terminais que sabiam que iam morrer em determinado momento. Alguns com mais exatidão, outros nem tanto. E aí, óbvio, frente a esse fato constatado da perda da vida, como é que esses seres estavam lidando com isso? E a partir desse conjunto de observações, ela construiu uma matriz semelhante a essa, onde ela localizou, e ela pôde assim resumidamente constatar que todos nós, frente a um quadro de perda, quando nós sentimos que aquilo é uma perda, nós vamos passar por algumas etapas, algumas fases, algumas etapas. E aí, compartilhar aqui com vocês, e já peço que vocês não se preocupem, né, porque teve ano que a gente falou sobre isso, o pessoal, mas eu vou ter que diagnosticar então se o acolhido, se ele está nessa fase ou naquela outra, porque, não, por favor, nada disso, não é para fazer diagnóstico, mesmo especialistas ao usarem isso, ele não vai em 10, 15 minutos conseguir identificar exatamente, e não é essa a ideia, é para que você tenha uma noção então de como é que funciona, qual o impacto de qualquer relação de perda que nós vivemos, para poder tentar identificar ali aquele ser, ou como você pode ajudar mais, né? Como você pode orientar mais, e se ele está já naquele espaço de fazer algum enfrentamento ou não, se ele já tem essa vontade, e ajudá-la a ter a vontade de enfrentamento. Então tem o caráter só de ilustração, por favor, e não de fazer nenhum diagnóstico, tá? Mas no primeiro momento, a gente fica o quê? Imobilizado. Imobilizado significa que eu não tenho reação. A perda aconteceu, então seja o desemprego, a condição financeira, a relação, né, o relacionamento entre casais, às vezes já aconteceu, já foi há muito tempo. E a pessoa não constatou aquilo ainda. Por quê? Porque a ação dela é de imobilidade. Ela está lá catatônica, né, aquela coisa assim, paralisada frente ao ocorrido. Mas tem também a possibilidade seguinte, que é a de constatado, tem que recusar. Porque eu não quero aceitar aquilo. Eu não quero aceitar. Então eu tenho um processo de negação muitas vezes. Absoluta negação, absoluta rejeição. Não, aquilo não está acontecendo, não é possível, não é verdade. Não ocorre dessa maneira, tal. Então eu sei, por exemplo, de um caso de uma pessoa cuja mãe passou a ser portadora de Alzheimer e, obviamente, o primeiro estágio, entre o primeiro e o segundo estágio, já com comportamentos alterados, né, entre a raiva, o desleixo assim, pessoal, de asseio, de limpeza e tal. A pessoa não se conformava. E aí, constatado, não, está com essa doença. Não é possível, não é possível, não é possível. Isso é birra dela, isso é que ela é assim mesmo, esse é o lado mais perverso dela. Então, na verdade, é a recusa, é a negação de que perdeu a mãe como sonhava, como tinha vivido até aquele momento, e que dali para frente seria muito diferente. Depois, passado por essa etapa, aí tem a raiva, que é aquele momento que você traz a emoção,
porque você já trouxe, trabalhou isso aqui na cabeça, não tem mais como negar, não tem como mais fugir do fato, e constatado o fato, você quer negar o que você está sentindo, mas não tem como negar. E aí explode a emoção mesmo. E normalmente ela explode no sentido da raiva, da agressão, que vai contra si mesmo, muitas vezes, e, além disso, contra o outro, contra os outros que estão ao redor. Aí, passada essa fase, a gente começa a barganhar. Barganhar significa fazer uma troca. E a troca, muitas vezes, a gente vai fazer primeiro com Deus, que a gente começa a fazer negociata com Ele. Não, meu Pai, olha, ajuda aqui, porque se isso mudar, se reverter, eu vou fazer tal coisa, eu prometo olhar agora esse outro caminho que eu não via ter nesse momento, né? Eu vou fazer isso e aquilo. Pronto, eu estou negociando com Deus. E essa barganha significa que eu estou querendo mitigar essa perda, minimizar essa perda. É um processo, olha só que situação que a gente se pega, olha onde que a gente chega. A gente tenta fazer isso, né? Então é complicado, mas ainda são fases do viver a perda. E, em muitos casos, a continuidade desse estado faz com que se caia num processo depressivo. E aí a depressão, a gente precisa usar o termo com bastante cautela, porque há uma diferença entre o estado depressivo da depressão propriamente dita. Todos nós, sem exceção, vivemos momentos de estarmos deprimidos, né? Vivemos momentos assim, a gente se deprime, fica chateado com alguma coisa e tal. Agora, a depressão propriamente dita é a persistência nesse estado. Persistência significa muito tempo, de maneira que ele se torne crônico, né? Permanente. E aí sim, tem todo um cuidado que precisa ser desenvolvido. Nós teremos, nos próximos sábados, vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre esse estado e os impactos dele. Mas aqui, então, no momento da perda, ele pode ser só esse estado momentaneamente deprimido. Até que possa existir, então, a hora de que o enfrentamento a essa realidade começa. E é quando a pessoa inicia uma prática alternativa, a fazer coisas novas. Ela faz outras tentativas, ela começa a tentar preencher aquele espaço, aquela lacuna, com atividade, com pensamento, com novos relacionamentos, enfim, preencher esse espaço. Então, isso é chamado teste. Não é que já sarou, já passou, já está bem. Não, são testes. Ela tem que fazer várias vezes e vai descartar algumas dessas novas práticas e vai adotar outras de uma forma mais contínua e permanente. E aí disso pode sim acontecer o último estado, que é de você ter uma aceitação. Aceitação. Sim, perdeu. Isso é fato. Mas a vida continua. Temos que continuar, apesar disso. Então, e a ajuda aqui dessa profissional, da Elizabeth, ela vem ainda no sentido de colocar que todos nós passamos por essas etapas, todos nós. A diferença é que alguns levam pouquíssimo tempo em umas e mais tempo em outras, então depende de cada um. Tá? Então, qual é o nosso olhar na hora do acolhimento? É esse ser, qual é já a vontade dele para o enfrentamento, ou se ele ainda se encontra caído, né, ainda em condição de se sentir totalmente impotente frente ao ocorrido. Bom, a partir disso, ao fazer o acolhimento, evitar amenizar a dor alheia com racionalizações. Isso é uma coisa muito importante, porque há uma tendência, quando a gente vê alguém na nossa frente sofrendo, a gente fala, não, mas olha, vai passar, eu sei, é difícil, mas isso passa, isso... Gente, isso é quase desrespeitoso. É desrespeitoso.
A pessoa está abrindo o coração, está trazendo a dor dela para você. E você já está falando que vai passar, você já está falando lá na frente. Não é a hora ainda. Não é a hora. E essa fuga que você quer provocar, para que ela dê um salto logo, né? Ela dê um salto, porque a gente pensa uma criança chorando, esperneando na tua frente. Não é aquela coisa de você ir lá, acolher, minimizar aquilo tudo e tal. É mais ou menos o que muitos de nós têm vontade de fazer quando o adulto vem trazer a dor dele. E aí você tenta provocar esse salto. Mas não é assim. Então a gente não pode passar a mãozinha na cabeça ou amenizar por qualquer ordem e natureza que for a dor. Ao contrário, a recomendação é de que você evidencie essa dor. Como é que eu faço isso? Você pode olhar nos olhos do acolhido e dizer para ele: eu não consigo ter ideia, mas eu imagino a imensidão da dor que você está vivendo. Entendeu? Então, eu tenho que naquele momento ajudá-lo a caracterizar que sim, ele está vivendo um momento de perda, um momento de dor. Está vivendo sim. Vai passar logo, não sei se vai passar logo. Então, então querer dar esse salto, em geral, é para amenizar a nossa preocupação, o nosso desconforto em lidar com a dor do outro. Então a gente precisa ter essa consciência, para não querer fazer esse salto de uma maneira a desrespeitar o outro num momento tão importante. Ouvir, estimular a expressão do sentimento. Sentimento, viu gente? Expressão de sentimento. Às vezes ele começa a falar do impacto disso, daquilo outro, e não vem sentimento. É muito comum, às vezes eu brinco com a pessoa: fala o que você está sentindo. Eu falo: bom, eu acho que... Não é o que eu acho, eu pedi para você falar o que você está sentindo. As pessoas fazem uma distinção entre o que elas pensam e o que elas sentem. E, em geral, o que sente fica suprimido. Há uma sensação de que se eu falar para o outro o que eu estou sentindo, ou o outro vai tripudiar em cima, ou ele vai aprontar alguma coisa, ou eu vou ficar fragilizado. Então é mais fácil eu falar o que eu penso do que eu externar o meu sentimento, a minha emoção. Então o acolhedor deve ajudar ele o quê? Diga o que você está sentindo. Eu nem consigo dizer, então tenta dar um nome. Dá um nome. Porque muitas vezes ele está tão confuso, ele está tão desnorteado das coisas, que nem ele consegue dar nome ao que ele está sentindo. Se ele não consegue dar nome, como é que ele vai tratar isso? Porque tratar já é cognitivo, já é o que eu vou fazer, como é que eu vou me cuidar. Mas para chegar nesse ponto, eu tenho que saber que aquilo existe, eu tenho que assumir que aquilo existe. Bom, existindo abertura e condições, levar consolo através da doutrina. E se existir condições, porque às vezes quem se apresenta até você, ele nem tem religião, às vezes nem acredita em Deus. E aí? Mas é um ser humano com toda a dor, com toda a expressão. Então, precisa avaliar a pertinência de você entrar com aquela fala, com aquele momento. E muitas vezes você vai falar sobre a doutrina sem ter que dizer: isso é a doutrina assim, um assado. Porque você não está dando uma aula de doutrina lá. Não é essa a ideia, é consolar. É a capacidade de ouvir, de ajudar aquela pessoa. Então, é relembrar aquele ser que ele tem coisas muito importantes na vida dele também, além, aquela perda existe, mas que outras coisas, o que se pode fazer com isso? Quando chegar o momento adequado da própria orientação. Aí, instruir novas ações, se for o caso. E se for o caso e possível, e aí é o momento, já que você está numa casa espírita, eu não sei o quanto você conhece do espiritismo, mas você sabe que nós espíritas, nós temos certeza que a misericórdia de Deus vai permitir o encontro. Permite esse encontro.
não é exatamente da forma que às vezes a gente gostaria aqui, agora, daquele jeito, daquele formato, mas sim. E aí falar desse Deus, falar, né, desse Pai misericordioso, dessas possibilidades, porque um coração já, às vezes, dilacerado, muitas vezes aquela palavra, ela tem aquele efeito daquela gotinha de orvalho que vai cair naquela terra já tão dolorida, que pode ser o alento para a continuidade, para o caminhar. Pelo menos ele vai ficar em dúvida. Nossa, mas será que então ele continua existindo? Será que aquele meu filho querido, ele não morreu, ele continua em algum lugar? Sim, ele continua. Então pelo menos a dúvida, e a dúvida já vai fazer muita diferença. Ele já sai com alguma coisa nas mãos. A reencarnação, né, o reencontro que muitas vezes acontece também no sono, então nós sabemos da possibilidade do encontro, né, mas tudo isso a gente precisa avaliar muito, com muita cautela, para não ficar às vezes discorrendo de coisas que não estão ainda adequadas, mas que são recursos para a gente utilizar, compreendendo que seja oportuno. E aí também, quais sentimentos vêm ao coração dos familiares que ficam? Então, pedir ao outro que, quem mais além dele está percebendo aqueles impactos, está vivendo aqueles impactos, qual o papel que ele tem junto a essas outras pessoas, o que ele está fazendo? Porque muitas vezes vai lembrar que, olha, a perda já aconteceu, mas você está aqui. Você está presente, você está aqui agora. E se você vê esse outro ser junto a você, gerando essa consequência, tendo esse impacto, está nas suas mãos fazer alguma coisa. O que você pode fazer? É muito comum também que todo esse momento acabe descambando para a revolta. É muito comum a pessoa falar, puxa, mas então Deus, se Ele existe, por que Ele deixa acontecer isso? Que Deus injusto é esse? Que coisa é essa? Por que comigo? Não é? E aí o consolo, fazer a própria autoanálise, pedir para que ele lembre momentos positivos na vida, e que não vai perder toda a história, porque há uma história construída, sempre há uma história construída. Muitas vezes é em nome dessa história, e ela precisa ser forte o suficiente para a continuidade. Outras vezes é o momento de já estar vivendo solidão, ou medo por essa solidão, ou medo do que vai acontecer ainda, a profunda tristeza que às vezes ocorre na forma de mutilação mesmo, a pessoa vai se machucar, que começa às vezes pelo o descaso com os hábitos de higiene, de asseio pessoal, enfim, às vezes culpa e ressentimento, que é muito comum. Eu não falei o que eu precisava, eu não disse o quanto eu amava, eu não falei aquilo, eu não contei o quanto era importante, e agora isso nunca mais vai acontecer, e aí entra num processo de culpa. Então, eu acho que a gente tem muitas possibilidades, e o próprio assistido vai trazer com aquelas informações aquilo que ele disser no primeiro momento, e a gente vai precisar usar esse apoio, para poder amparar nesse momento, não é? A preocupação, o que vai ser da família, muitas vezes a esposa que perde o marido, às vezes a filha que perdeu o pai, que perdeu a mãe, e tudo isso muitas vezes gerando um estado onde essa pessoa ela cai para um fechamento em si mesma. E aí a oportunidade de abrir, de dizer para ela que sim, na casa espírita ali, ela sempre terá um espaço para falar, para compartilhar, para trazer a preocupação, que ela sempre será bem-vinda, porque imagina se fechando cada vez mais, o mundo exigindo cada vez mais sorrisos plásticos, e distanciando você daquilo que você vive. A tendência é de se isolar ainda mais, a solidão toma conta.
Então, pelo menos ali, ela pode vir. Então, incentivá-la para que ela venha conversar, para que ela procure alguém que ela possa conversar. Se você tem um grupo de amigos, algum amigo, alguém mais que você se sentiria confortável, para que ela não se isole, não se isolar. É muito importante isso. Muitas vezes, né, perde-se a oportunidade de crescimento quando a gente não trabalha isso de forma correta, faz-se uma desintegração íntima, né? A gente fica em escombros emocionais, começa a mudar o nosso próprio comportamento, passa a desacreditar em tudo, né? O mundo passa a ficar preto e branco e a sermos negativos com todas as novas possibilidades, impedindo então assim a enxergarmos tudo aquilo que existe ao nosso redor. E são muitas coisas. E ajudar o assistido a ele tentar ver o que está acontecendo na vida dele naquele momento e que poderia ser usado para a construção de algo novo. Ele falar, ele parar um pouquinho ali naquela hora, a enxergar aquilo, a enxergar o que na vida dele está acontecendo, porque às vezes os olhos estão tão centrados na dor que não consegue ver mais nada do que está ao redor. Bom, o fato é que são momentos muito doloridos, mas a busca do compartilhamento entre grupos de amigos, também a meditação, recolhimento, não no sentido de ficar lá azeitando ainda mais aquela dor, mas de tentar sublimá-la, de trazer o equilíbrio para isso, de buscar o reconforto dentro do próprio grupo familiar. Né? E aí, algumas sugestões muito importantes na nossa seara espírita, né? Aquilo que nós podemos dizer, o valor da prece. Eu acho que, em geral, a gente não dá o valor que a oração ela merece, como escudo absolutamente protetor de todos nós. No Espiritismo nós sabemos, é tudo o quê? Pensamento e vontade. Então imagina você direcionar o seu pensamento e a sua vontade para a superação, para um passo além, para olhar para frente, para esse futuro, para aquilo que virá, para aquilo que é possível. Ah, mas o emprego, tá bom, talvez seja a hora de começar uma atividade nova. Esquece tudo aquilo, vou perder uma vida inteira. Não é perda. Aquilo, as habilidades, elas serão utilizadas e poderão ser aplicadas num outro contexto, numa outra situação. Se estou olhando como perda, esse é o meu olhar, não é que tem que ser assim. Então a oração vai trazer o equilíbrio, vai permitir que eu enxergue, né, outras possibilidades. As leituras, muito importante as leituras, a recomendação para que venha, assista a preleção, assista, ouça de verdade, reflita sobre aquilo que se está ouvindo, faça em casa, se é evangélico, use a Bíblia que tiver que usar, o texto que tiver que usar, reflita sobre aquele texto. Aquilo faz a diferença na nossa vida. São ingredientes muito importantes que nós passamos a adicionar no nosso coração, na nossa mente, e que vão alterar, em consequência, o resultado. Então é muito importante. E além disso também o passe, obviamente, né? E como ajuda a transmissão dos fluidos, né? De ajuda para aquele momento. E principalmente lembrar de que esse ser, a valorização daqueles que ficaram. Existe, a gente nunca está sozinho, nem que seja aquele ser mais distante, mas a valorização daqueles que ficaram. Às vezes não é um parente consanguíneo, mas é um amigo, é alguém que acompanhou a jornada. Né? Então, eu acho que nós temos a nossa possibilidade de ajuda. E lembrando sempre, né, da necessidade de estarmos sensíveis à dor que está à nossa frente. Tá bom? Era isso. Muito grato. Muito obrigado. Isso.